para além da falha do Volpi no primeiro gol, que outros diagnósticos são feitos pelo Grêmio para outra derrota fora de casa, hein, Bruno? Vamos ouvir o técnico Mano Menezes, Debona, porque ele foi questionado sobre a chance da vaga da Libertadores da América ser do Grêmio, de uma vaga ao menos em pré-Libertadores, na configuração atual, que é de um G7, mas ele também aproveitou esta pergunta para, na resposta, falar sobre o jogo contra o Corinthians. E aí a gente inverte, Debona. Ele fala sobre isso e depois a gente projeta a Libertadores também com o que é a matemática hoje. Eu tenho falado que a gente tem que pensar jogo a jogo. O campeonato está muito disputado. Vocês viram aí, deve ter acompanhado Bahia e Bragantino, como o jogo se desenvolveu, né? É tudo parelho, é tudo no detalhe, é tudo na obstinação, na entrega, na superação. A reta final traz esses ingredientes e quem tem superação é quem acredita naquilo que está construindo, naquilo que fez, e nós acreditamos naquilo que construímos, naquilo que fizemos até aqui. Então é esse o caminho que nós vamos seguir aí até o final do Campeonato Brasileiro. Sempre foi difícil jogar aqui, como é difícil jogar em Porto Alegre, né? O jogo do primeiro turno foi 1-1, a gente saiu na frente, o Corinthians empatou, tivemos chance no finalzinho de fazer, não fizemos, e hoje foi mais um jogo parelho, e também podia ter terminado empatado, né? O Corinthians aproveitou as oportunidades, nós não tivemos a mesma felicidade, nossas escolhas aí na última parte não foram tão boas, e a gente tem que entender que é assim o futebol, e eu passei isso para os jogadores no final. Levamos daqui aquele sentimento ruim da derrota, porque nunca é bom, tá? Mas não temos que ter vergonha daquilo que a equipe se propôs a fazer como equipe, da maneira como se comportou, e isso nos dá força para na quarta-feira estar bem, para independentemente do que o adversário nosso estiver disputando, nós estamos disputando 3 pontos importantes para a gente, e é isso que nós vamos fazer. Aí, Debona, a manifestação do técnico Mano Menezes falando um pouco sobre o jogo, e a gente pode ampliar com algumas outras menções que ele fez, mas também até fazendo uma espécie de projeção de um jogo, aliás, de um campeonato apertado nesta reta final, jogo a jogo. Ainda sobre Grêmio e Corinthians ontem em São Paulo. Quando o Mano fala em nossas escolhas na última parte, nesta resposta, ele se refere ao terço final do campo, porque ele entende que o Grêmio chegou, especialmente pelos lados, mas não conseguiu ter melhor acabamento nos cruzamentos. Foi um dos problemas identificados por ele. Ele fala também em criação, que o Corinthians teve uma criação melhor quando teve a bola no sistema ofensivo. E também há, claro, esse diagnóstico do Mano de que o Grêmio pecou nos detalhes. No primeiro gol, numa marcação errada dentro da área, na cobrança do escanteio, e também no erro técnico, que ele atribui dessa forma, mas claro que é uma menção ali ao Volpi, que erra na saída de bola, e também no lance do pênalti, especialmente porque era uma bola para o Grêmio, numa cobrança de lateral, que o Grêmio acelera, e aí gera um jogo de pressão, né, uma possibilidade de pressão para o Corinthians, que aí deságua no pênalti cometido pelo Dodi, enfim, e aí o gol marcado pelo Depay, que não marcava há 3 meses. Quando o Mano fala em criação, por óbvio, né, até por característica, né, quem tava com essa missão era o Edenilson do lado do Grêmio, e quem tava com essa missão do lado do Corinthians era uma dupla, né, Garro e Memphis Depay, que dominaram o jogo ontem em São Paulo. Os laterais de fato foram abaixo, né? Muito abaixo ontem, o Marlon e principalmente o João Lucas. Mas se a gente pensar que o Carlos Vinícius praticamente não tocou na bola, né? Tem uma finalização do Amuso no primeiro tempo, defesa do Hugo Souza e um chute do Alisson no segundo tempo que vai pra fora. É pouco, né? É pouco. Ontem o Grêmio teve um choque de realidade, né? E aí vem até um percentual de disputa de Libertadores, né? É muito remota a possibilidade do Grêmio alcançar essa vaga pro ano que vem. A situação é a seguinte, Debona. Fui recorrer aos especialistas, né? Ao Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem se notabilizado nos últimos anos, né, por esse tipo de cálculo sobre probabilidades no futebol. E o raio-x, a situação atual é a seguinte, Debona, sobre chance de classificação a Libertadores na configuração atual de um G7,
que pode virar G8, dependendo da Copa do Brasil, e até um G9 se o Atlético Mineiro subir, né, dentro desse grupo e for campeão da Sul-Americana ao mesmo tempo. Mas na configuração atual de um G7, o Grêmio, Debona, hoje, segundo a UFMG, tem 2,2% de chance de conseguir uma vaga na Libertadores da América. Neste G7 atual, na configuração atual. O Grêmio, que hoje ocupa a 11ª posição com 39 pontos e está a 8 do 7º colocado, que é o Fluminense, com 47 pontos. Antes do Grêmio, o Corinthians, que é 10º, uma posição acima, ele tem 14,7% de chance. Uma posição acima e um percentual bem mais alto na comparação com o Grêmio. E todos, claro, acima do Corinthians e obviamente acima do Grêmio, também tem um percentual que é significativamente maior. O Vasco, 9º colocado, 16,5%. O São Paulo, 8º, 36%. Então existe uma diferença bem grande do São Paulo na comparação com o Vasco, né, do 8º pro 9º, e daí para baixo, especialmente entre Corinthians e Grêmio, 10º e 11º, uma diferença matemática muito grande na probabilidade de uma vaga Libertadores da América. Eu lembro que segunda passada, neste mesmo espaço, neste mesmo horário, eu particularmente adotava um discurso de muita cautela, né, depois do 3-1 do Grêmio contra o Juventude. Olha, vamos esperar o jogo contra o Corinthians para ver qual é que é, né, se o Grêmio realmente tem possibilidade, tem bala na agulha para brigar por algo maior. Então, é choque de realidade pro Grêmio e pro Inter no final de semana. Pro Grêmio, agora vai. Pode encarar o Corinthians. Não pode. Não pode. Não pode porque o Corinthians tem o Garro, tem o Memphis Depay, tem jogadores que o Grêmio não tem. Ah, mas o Inter agora, se ganhar os jogos em casa, vai pegar um Atlético que vive instabilidade no campeonato, que tá focado na Sul-Americana, é só ganhar do Atlético. Não ganha. Porque Grêmio e Inter são exatamente isso. Eles são menos do que os seus adversários. Uma correção, Debona. O meu guru André Silva me socorre aqui. Ontem Marcos Bertoncello disse, né? Não há mais chance de um G9 pela campanha do Atlético Mineiro. Então a configuração que pode ser possível... Quem errou, tu ou Bertoncello? Eu, obviamente. A configuração possível é de um G8. Hoje é de um G7. E neste G7, segundo a UFMG, o Grêmio tem 2,2% de chance. A UFMG, ela confirma o que a gente vê em campo, né?